Shalom, shalom. Esse é o estudo número 1. O tema: arrebatamento e a volta de Yeshua. Esse tema não foi na pauta dos teólogos até o século 17 e 18. Eles não tinham muitas preocupações com relação a isso. No século 18 começou a Revolução Industrial, começou os navios a vapor, começou os trens a vapor, a energia, a luz à base de querosene depois de gás. As pessoas começaram a ficar alvoroçadas achando que era o fim do mundo, porque até o século XVIII, começo do século XVIII, o mundo andava a cavalo, os barcos à vela, e de repente houve essa mudança radical e as pessoas começaram a ficar preocupadas com esse tema. Na Inglaterra, surgiu os pregadores falando sobre o arrebatamento. Havia uma divisão. Um grupo dizia que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação que o Apocalipse fala. Outros diziam que a igreja seria arrebatada só depois da tribulação. E outro grupo começou a pregar que Jesus iria voltar nos próximos 50 anos. Esse grupo ficou conhecido como o Movimento do Advento, não adventista, não confundir. E ele surgiu com o pastor Guilherme Miller, que comprou um livro chamado A Vinda do Messias em Glória e Majestade, de um padre que escreveu, Manuel Lacunza. Esse padre, ao escrever esse livro, ele usou uma profecia que ele interpretou equivocadamente, achando que aquela profecia de Daniel 8,14, até 2300 tarde o santuário será purificado, ele achou que, como diríamos, que Jesus estava prestes a voltar. E ele fez uma conta de chegada. Ele chegou até 1844. E ele começou a pregar nos Estados Unidos, arrebanhou muita gente, dezenas e milhares de pessoas. A população do mundo naquela época não era tão grande, mas ele conseguiu ajuntar mais de 100 mil pessoas. E esse grupo começou a pregar e iam de cidade em cidade. Jesus está voltando, Jesus vai voltar daqui a poucos anos, Jesus vai voltar em 1844. E descobriram uma data lá de chegada, 22 de outubro, e esse grupo começou a pregar. E do outro lado, eles pregavam que antes da vinda de Jesus haveria uma grande tribulação, só que a igreja seria arrebatada antes. O outro pregava que a igreja seria arrebatada depois. E como sabemos, isso não aconteceu, porque houve uma interpretação errada da profecia. O pastor Guilherme Miller, quando chegou o ano de 1839, ele percebeu que estava errado, ele saiu fora, mas um grupo permaneceu. Esse grupo viria a dar origem a duas igrejas por volta de 1860, a Igreja de Deus do Sétimo Dia e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pregando que Jesus voltaria. E na visão deles, Jesus iria voltar no céu, e como Jesus diz, todo olho o verá, eles interpretaram que a humanidade toda, de norte a sul, todos os povos, iriam ver Jesus voltando, né? Eles não conseguiam explicar de que maneira, mas eles acreditavam nisso. E pregam até hoje. Até hoje, os religiosos estão em discussão sobre o arrebatamento. Mas o que a Bíblia fala disso? Vamos ser concisos. Na descrição desse vídeo eu vou colocar os textos bíblicos. Mas vamos ver como será a volta de Yeshua. Em primeiro lugar, os discípulos vão perguntar a ele, e ele diz: e os tempos não interessam a vocês. Somente o Pai sabe o dia e a hora. Ele não disse com relação à época, porque ele vai dar alguns sinais sobre a figueira. Daniel tem algumas profecias que aproximam o período, mas ele disse apenas o dia e a hora. Ninguém sabe. Então põe isso na sua cabeça. Ele não falou de mês, não falou de ano. Nós sabemos que o dia da semana será um sábado, porque ele diz que será um dia conhecido do Senhor. E o único dia que é conhecido do Senhor é o sábado. Ok? Continuamos. Ele termina o seu ministério. Pouco antes de ser morto, ele vai ao Monte das Oliveiras, né? E ali ele faz o sermão, né, das bem-aventuranças.
Depois ele vai a Jerusalém, ele é preso no Getsêmani, julgado e condenado e morto. Ele ressuscita. Ele fica 40 dias com os discípulos. E no término dos 40 dias ele vai até o Monte das Oliveiras novamente. E a Bíblia diz que aos poucos, ele foi sendo levado aos céus. E ele foi encoberto, né, por uma nuvem. E apareceu 2 homens de branco, 2 varões, e disse assim: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu desta maneira, da mesma maneira deverá voltar. O que nós temos é justamente isto. Agora nós vamos analisar os textos que Paulo fala sobre a volta do Senhor. O Paulo fala da vinda de um anticristo, que é um líder religioso, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, não tem nada a ver com o Papa. Esse período já passou. A Igreja Católica, ela está dentro do período das 2 pernas da estátua de Daniel. E eles compreenderam mal. Nós estamos nos pés da estátua que Daniel revelou para Nabucodonosor, dos dedos, barro e ferro. Mas nós não vamos entrar hoje sobre o tema do anticristo. Mas vamos dizer como Jesus vai voltar. Muito bem. A Bíblia relata que virá uma grande provação sobre a terra. Mas também nos dá uma garantia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Você será protegido. Nós vemos que esse final de semana, o Irã fez um ataque gigantesco sobre Jerusalém, sobre Israel. Veio mísseis até fora da atmosfera e foi abatido. Drones, todo tipo de armamento. E Israel foi protegido. Chegará um dia que não vai acontecer isso. Vai começar uma grande guerra, que está relatada em Zacarias 14. E ali em Zacarias 14 diz que no meio da guerra, onde uma bomba atômica será lançada. Inclusive o profeta dá até as dimensões dessa bomba, o tamanho dela. Uma coisa incrível. Relata o que vai acontecer com as pessoas. No meio desta guerra, não vai ser as defesas de Israel que vai proteger Israel, vai ser o próprio Yeshua. A Bíblia diz que ele vai tocar os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte vai tornar-se uma grande planície. Primeira coisa. Porém, as pessoas dizem, mas Paulo diz que nós seremos arrebatados. Sim, por quê? Nós estamos no Brasil. Quem está na Austrália, na África, quem está na Oceania, quem está na Europa, nos Estados Unidos, os salvos, eles serão arrebatados e nos encontraremos com o Senhor em cima de Jerusalém. E ali nós vamos descer no Monte das Oliveiras, que agora é uma grande planície, para poder receber toda essa multidão. E vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos. Ao término desses 1000 anos, preste bem atenção, haverá uma segunda ressurreição. Nesta segunda ressurreição, os ímpios vão ressuscitar. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que durante 1000 anos conviveram com Cristo. Durante 1000 anos foram instruídas, ensinadas. Da mesma maneira que nós ensinamos as pessoas hoje, e a maioria delas vira as costas e vai embora. Muitos vão se aliar a Satanás. E ao término do milênio, haverá uma ressurreição. Os ímpios ressuscitam. E aqueles que foram enganados por Satanás das nações que restaram, esses vão se unir a Satanás. E a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os consumirá. E serão lançados no lago de fogo, o anticristo, a besta e o falso profeta. Assim será o que vai acontecer. Para que você entenda melhor, tire toda a fantasia que foi pregada. Essa história que a igreja, não sei qual delas, porque existe mais de 50 mil, vai ser levada e vai ficar no lugar do céu com Cristo, não existe. Ou que a igreja, depois dessa tribulação, vai ser arrebatada e levada para o céu, também não existe. Não existe um versículo bíblico, um sequer, que diga que vamos morar no céu.
A Bíblia diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela. Está relatado em Salmos 37. Então, essa é a grande verdade. Não quero me alongar muito, mas o procedimento será: as nações vão se levantar contra Israel. Haverá uma guerra. As nações que hoje protegem Israel vão abrir mão. Vai ser jogada uma bomba sobre Jerusalém. A metade da cidade será destruída. Neste momento, Yeshua, da mesma forma que desapareceu no Monte das Oliveiras, ele aparece, junto com os remidos, e inicia-se o milênio. Na lição número 2, nós vamos estudar sobre o milênio. Shalom, shalom.